dia 22 de janeiro de 2026. Hoje é o nosso, deixa eu ver, segunda, terça, quarta, quinta, nosso quarto dia da Semana dos Aposentados e Aposentadas 2026, nossa terceira edição. É uma Terceira semana edição. totalmente dedicada aos nossos aposentados e aposentadas por conta do dia 24 de janeiro, que é o dia do aposentado, tá? É o dia do aposentado, e por conta disso a gente faz toda essa programação direcionada para quem? Para os aposentados. Nossa programação está tão extensa que nós temos eventos desde segunda-feira, né? E vamos até atravessar essa semana, vamos passar para outra semana. Semana que vem vai ter mais 2 eventos, mais 2 lives. Ou seja, já não é mais nem semana do aposentado, é semanas dos aposentados. Bom, mas vamos lá, Tamanha vamos ao que interessa. importância que nós temos, né? Vamos ao que interessa. Hoje nós teremos uma live muito mais do que especial com a nossa colega Márcia Vasques. Ela é analista aposentada e ela vai falar sobre a expansão da percepção da vida mais 50. É interessante esse assunto porque, eu digo assim, eu tenho 57 e às vezes fico pensando, né? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Né? Eu estou falando por mim, tá, gente? Mas tem uma sensação estranha, eu considero uma sensação bem estranha, que às vezes eu vou dormir com ela e fico preocupado. Mas hoje a gente vai ter alguém para falar sobre isso com a gente, tá? Eu não vou apresentar ela oficialmente agora, eu vou deixar para a nossa diretora de aposentados e pensionistas, Marlene Cambrai, minha diretora querida. Eu já vou aqui passar para você a palavra, só lembrando para vocês, deem uma olhada lá na nossa programação ainda, da Semana do Aposentado. Está acabando essa semana, mas tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Nessa semana mesmo e na semana que vem. Então, passem aí nas nossas redes sociais, no site, dê uma olhada na programação, que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, minha diretora querida, sem mais delongas, já passo a palavra para você, dá a sua mensagem inicial e apresenta a nossa convidada especial da live de hoje, tá bom? Vou me calar. Ok. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Marlene Cambraia, né? Estou ainda, né? Na segunda gestão, como diretora, né, de aposentados e pensionistas, um encargo que me dá muito prazer, né? É trabalhar comigo para os meus, né? Eu já sou uma terceirona e eu tenho muito prazer em poder dividir, né, a nossa vida mesmo de terceira idade com os nossos colegas. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de receber a Márcia, né, a Márcia Vasques, aqui para falar para nós de assunto. Eu não vou nem dizer o assunto dela, ela vai dizer, porque o que eu gosto é saber que é uma colega nossa que está conversando conosco. Gente, isso não tem preço, né? A gente falava aqui antes, né, que uma troca, que ela aposentou e se dedicou a isso, né? Eu falei, pois é, olha a diferença. Eu me aposentei, fui e virei sindicalista, né? Mas assim, ela falou, mas o que seria, né, de nós outros, não fosse aqueles que se interessem por essa área, né? E aí, em contrapartida, a gente tem pessoas como a Márcia, uma estudiosa, que se dedica a esses estudos para o nosso benefício. E a gente ter esse prazer de conversar com essa nossa colega é muito bom. Então, Márcia, assim, me dá muita alegria poder chamar os nossos para os nossos momentos, né? Amanhã também nós vai ter conosco uma colega, nós vamos ter um evento do Dia do Aposentado aqui em Brasília, e nós vamos ter a colega Davina, que é uma colega aposentada que também vem trazer uma mensagem assim para nós. Então, isso nos enche de alegria. É por isso que a gente diz, né? Eu sou aposentado, né? Mas eu da luta eu não desisto, não me aposento, né? Então a gente está aqui todo dia. Eu quero dizer que você seja muito bem-vinda. A partir de agora esse momento é seu, que você passe a sua mensagem, que você deixe para nós um pouco do seu conhecimento. Um grande abraço, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Então, Com vamos você. lá. Boa tarde a todos. Gratidão a Marlene, gratidão ao Moisés, né, que tem me auxiliado muito. E quando eu preciso de mais, ele me indicou a Marlene. Então, assim, são duas pessoas que abraçam realmente a causa dos aposentados. Isso, para mim, é muito grandioso.
Já tem um tempo que eu gostaria de falar um pouco a respeito das emoções, né? Porque nós que temos mais de 50 anos, a gente passa a ser olhado diferente, né? Então, eu quero trazer para vocês um novo olhar para a grandeza que é termos mais de 50 anos. E o como que nós colaboramos para toda essa mudança planetária que está acontecendo agora. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma pergunta, né? Que a gente vai poder interagir nessa live. Se todos que estão assistindo essa live têm conhecimento do que está acontecendo com o nosso planeta, as modificações energéticas, as modificações de percepção e as modificações que nós, como seres humanos pertencentes a esse planeta, estamos ou sofrendo na transformação ou estamos inseridos nessa transformação. Então, a pergunta é: todos sabem o que está acontecendo exatamente na mudança vibracional planetária de uma terceira dimensão de experiência de dor e medo para uma experiência de quinta dimensão, que a proposta do plano divino é vivermos a lei do amor? Essa é uma pergunta que vai ficar para todos, e para quem tiver alguma dúvida ou não tiver ouvido falar ainda dessa mudança vibracional, ter a liberdade de me contatar para saber mais. Então, durante 16 anos, eu fiz um estudo profundo de como a programação mental funciona e aonde que nós ficamos presos nas emoções pelo campo que nós vibramos, que é o campo kármico, em que a gente vive repetindo os padrões. Esse campo é o campo emocional. As minhas emoções ditam o meu comportamento, e o meu comportamento me revela todos os dias, como a emoção mostra. Então, qual que é a proposta desse trabalho? Que é o mapeamento das emoções. Desenvolvi um trabalho que tem praticamente 16 anos, com a expansão de um livro, né, que foi escrito nessa expansão, que é justamente detectar todas as emoções que nos prende: a culpa, julgamento, medo, manipulação, inveja, raiva, condicionamentos de crenças limitantes, condicionamentos da busca por um amor externo. Então, o livro ele traz, chama O ABC de um Mestre. Já está em 2 línguas, inglês e italiano, e em português. Então, nós temos, assim, um conjunto, né, de almas, uma egrégora de almas, que vem preparando as informações para que as pessoas não entrem nessa mudança que está acontecendo sem a informação, pelo menos. Porque quando a gente tem a informação, informação é luz, informação que liberta. Então, se eu já sei que o planeta está passando por uma transformação e eu estou inserida neste planeta, eu preciso olhar o que eu estou vibrando. Infelizmente, né, eu percebo que as pessoas que têm mais idade como nós, sempre é oferecido distrações, né, para as pessoas se distraírem, para a pessoa ser feliz, para a pessoa ir passear, para a pessoa ir viajar, mas uma proposta de olhar com profundidade para o que tem machucado cada um de nós, uma encarnação inteira, né? Quantas pessoas estão vivendo de lembranças de histórias que aconteceram há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. História que aconteceu com pai e com mãe ainda, mas ainda estão vibrando nessa dor. E qual é a informação que eu tenho que é preciosa? É que a gente não precisa mais carregar nada disso. Se a gente souber como olhar para a nossa experiência, a gente pode sair desses condicionamentos que estão impregnados no nosso campo de vibração. A proposta é olhar com verdade para as nossas ilusões. Olha só, olhar com verdade para as nossas ilusões, porque somente a partir do reconhecimento dessa ilusão
é que a gente consegue liberar do nosso campo esses padrões que não são exatamente nossos, mas numa repetição de padrão eterna, presos por uma lei, nós continuamos apenas a repetir esses padrões. E hoje nós já tivemos uma bênção que chama a bênção da lei da graça divina. É onde, para quem trabalha na Receita sabe do que eu estou falando, é como se fosse uma anistia. E todas essas memórias que nós tivemos, todas essas memórias de dor que nós contratamos em vidas pretéritas, hoje nós estamos sendo anistiados. É como se pegasse 50% de toda essa história, ela fosse iluminada pelo olhar da criação, e nós podemos hoje falar: eu posso respirar melhor, porque eu compreendi o jogo da inconsciência que eu vivi nesse planeta. Então, nós passamos encarnações e encarnações, vidas após vidas, passando de uma história para outra, de uma religião para outra, de uma experiência para outra, mas mesmo vivendo as mesmas coisas. O medo, a culpa, a raiva, a inveja, o ciúme não sai disso, e a busca por uma vida melhor. Mas a nossa vida, ela está condicionada às nossas emoções. O Moisés falou uma coisa interessante na abertura, né? Que ele falou que ele deita e ele pensa, mas será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Olha que pergunta profunda para esse momento. Sim, ele tem que fazer uma coisa. Ele tem que se lembrar da grandeza que ele é como alma, porque foi isso que nós viemos fazer nesse planeta, esquecer do nosso potencial divino. Então, quando a gente começa a fazer limpeza no nosso campo, é essa frequência da nossa divindade que vem. Porque nós, como seres humanos aqui, de carne, osso e programação mental, a gente não sai da roda do samsara. Eu preciso acessar as minhas memórias divinas. E eu só consigo acessar se eu olhar com verdade para toda a ilusão que eu vivi. Então, é um processo que ele tem um caminho lindo a ser traçado. Por quê? Porque eu vou olhar somente para mim. Então, o mapeamento das emoções, que é a proposta desse trabalho, foi um trabalho desenvolvido há mais de 16 anos. Ele foi catalogado, ele foi expandido, né? Ele passou por uma expansão, aonde a gente consegue, em uma semana, fazer uma varredura em todas as emoções que a gente nega. Porque o que nos machuca, o que nos traz doenças físicas, são as emoções negadas. São aquelas, os disfarces que a gente usa para falar que está tudo bem. E aí a gente, quando olha com verdade para tudo isso, a gente limpa esse campo e a gente passa a ser uma frequência diferente nesse planeta. Não é essa informação que vai mudar a história. O que vai mudar a história é quando eu consigo mudar a frequência com o que eu vivo. Qual é a frequência que hoje o planeta está pedindo? A frequência da compaixão, porque nós estamos vendo assim o caos em nível planetário. Nós estamos vendo um desbaratamento total das energias densas e escuras. Só que se eu entrar no julgamento do que eu estou vendo, eu acabo sendo inserida naquilo. Então, quando eu olho e eu consegui chegar nesse lugar de olhar com compaixão, né, que não é eu tenho compaixão, não, é eu sou a compaixão, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a liberdade. Porque o eu sou é isso. O eu sou é quando a gente consegue agregar no nosso próprio campo todas as energias divinas, as energias da nossa alma. Então, a gente passou muito tempo longe dessa frequência, que é a nossa frequência de alma. Nós passamos muito tempo inseridos na ilusão que nós criamos sobre o que seria bom ou não para nós. E aí a gente esquece dos contratos que a gente fez com cada personagem que administrou conosco a nossa vida. Então, quando eu percebo que ficou lá um resíduo no meu campo, de uma indisposição com a minha mãe, uma indisposição com meu pai, com o marido, com o ex-marido, com o filho, com quem quer que seja,
essa indisposição, ela está refletindo no nosso campo vibracional. Por quê? Porque eu não consegui compreender que os contratos, eles tiveram uma proposta de crescimento para nós. Então, quando eu olho, se eu tenho uma indisposição com Moisés, mas eu olho para o Moisés e eu vejo, o Moisés não está fazendo nada para mim, o Moisés só está me revelando um sentimento que eu não conseguia ver sem o Moisés ativar. Então, nós somos o quê? Ativadores de luz e de sombra o tempo todo no campo em que a gente compartilha a vida. E nós, né, que já passamos dos 50, que já nos aposentamos, a pergunta também é essa: o que nós estamos fazendo? Quais são as ações que nós estamos tendo para que o meu campo vibre numa frequência mais elevada? Para que eu, como um ser humano que já cumpriu um belo contrato nesse decorrer da vida, o que eu, como um ser humano que já cumpriu esse grande contrato de experimentar quase tudo, posso experimentar em mim agora? A leveza, posso experimentar a radiação do amor mesmo, não um amor externo, um amor carente que precisa do outro, mas esse amor por nós mesmos. A condição maior que nós podemos experimentar hoje, depois dessa transformação que está acontecendo em nível planetário, é justamente o que nós nunca experimentamos, que é estar na morada da paz suprema dentro de nós. Eu tenho que levantar e a paz está aqui. Eu tenho que olhar para o externo e a paz tem que estar aqui. Eu tenho que olhar com as pessoas que eu compartilho a vida e compreender que cada um que compartilha a história comigo é um mestre para mim. E são esses mestres que vão ativando em nós ou a luz ou a sombra, mas tudo é nosso. Então, esse caminho que esse trabalho propõe, que é o mapeamento das emoções, a pedagogia da alma, que é a própria alma nos instruindo, a nossa melhor professora. Aprender a ter confiança nesse padrão, aprender a ter confiança que tem uma frequência maior que está olhando por nós, a não ser a nossa programação mental. Porque a nossa programação mental, ela nos cobra o tempo todo. Ela nos induz a fazer, depois a gente faz, depois a gente se arrepende, depois ela mesma deixa a gente com culpa, depois ela mesma nos julga, e é o tempo todo isso, que é o ego trabalhando em favor de atrapalhar a nossa caminhada evolutiva. Então, quando eu tenho a percepção de que tem algo a mais do que o ego ditando as regras da minha vida, eu me torno um ser humano livre, um ser humano conectado com a fonte primordial, um ser humano que traz as lembranças que ele precisa para sair desse jogo da Matrix. Porque a Matrix é um jogo que vai nos envolvendo o tempo todo no ganhar e perder, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado. Doente, cura, que é a dualidade da terceira dimensão, aonde se experimenta a separação da fonte primordial. Então, queridos colegas, né, de tanta batalha aí, que nós já passamos por tantas batalhas, né, dentro desse trabalho que nós fizemos, hoje eu vejo, assim, os jovens, né, tão precisos nesse trabalho que eles fazem, né? Para quem já está aposentado sabe que o negócio era bem difícil no começo, né? Então eu vejo, eu fico muito grata de ver como é que isso está acontecendo, o envolvimento de todos, principalmente olhando, né, para os aposentados, que é uma coisa bem inédita. Eu que estou na Receita faz tempo, hoje é bem inédito esse olhar que todos estão tendo para os aposentados. Então, meus queridos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou disponível para pergunta. Tenho aqui em Gonçalves, para quem conhece Gonçalves, Minas Gerais, eu tenho aqui um pequeno espaço aonde eu recebo as pessoas para fazer esse trabalho. A pessoa fica aqui comigo uma semana e nós vamos fazer todo esse mapeamento para que a pessoa encontre dentro da própria história as energias de aprisionamento, as energias que ainda estão presas em memórias de dor, em memórias de medo, em memórias de apego,
de raiva, de inveja, de ciúme e todas as outras energias da programação mental. Então, se alguém tiver uma pergunta, eu estou aqui disponível para responder. E gostaria também que a Marlene, se tiver alguma coisa, o Moisés, que queiram entender melhor, fica mais fácil até, né? De conduzir. Eu estou disponível. Márcia, teve aqui um aposentado que me mandou uma pergunta. Ele não quer fazer direto aqui para você, mas ele mandou por escrito. Eu vou ler, tá? Pode ler. Tá aqui, só um instantinho. Márcia, você atualmente foca em um público que acumulou décadas de experiências, mas que muitas vezes guardou emoções e dores. Pensando na aplicação prática dos seus ensinamentos, de que forma a escuta da dor, como você menciona, pode se tornar uma ferramenta não apenas para a cura individual, mas também para fortalecer os laços familiares e sociais, permitindo que essa geração compartilhe sua sabedoria de uma maneira mais autêntica e curadora com os mais jovens? Que linda essa pergunta. Eu tive o privilégio, né, nesses 16 anos, de fazer o inverso da pergunta, porque eu tinha um espaço em Dayatuba e eu tinha um espaço na Serrinha do Alambari, no Rio de Janeiro. Só que quem chegava para mim eram os jovens, cheios de dor. Eu trazia consciência para esses jovens e eles traziam os pais. Foi muito interessante. Então, eu tenho um grupo de almas que hoje faz esse trabalho, por exemplo, em Portugal, todos jovens de menos de 30 anos, que conseguiram resgatar a história com os pais a partir do momento em que eles puderam ter a consciência de olhar que os pais, assim como eles, fizeram uma experiência de inconsciência. Se nós estivermos a grandiosidade de ter um desperto em cada família, a família se estrutura. Então, os jovens, eles são reflexo do que eles viveram no campo vibracional. Então, eu tenho 7 netos. Eu consigo ver direitinho o meu neto de 6 anos vibrando o que o pai vibra. Só que na inconsciência, o adulto quer corrigir a criança e a criança está ali, sendo obrigada a espelhar: papai, você faz desse jeito. Mas o pai quer corrigir o jeito do filho, mas não se autocorrige. Então, aqui a prática é essa. A gente vai olhar para os espelhos. Teu filho te incomoda? O que mais teu filho te incomoda? É o que está no teu campo. Não existe culpados. Existe um campo que vibra aquele comportamento. Então, nós temos o campo dos excluídos, nós temos o campo da inveja, nós temos o campo do controle, que é o pior que tem, você querer controlar a vida do outro. Né? Então, por exemplo, eu vejo o meu neto, eu falo, então não faz assim, pede desculpa. Eu não vou pedir culpa, eu não vou pedir culpa. Aí depois, conversando com o pai, nossa, eu tenho a maior dificuldade em pedir desculpa. A criança está ali só mostrando. Então, essa pergunta ela é muito legal, por quê? Porque mostra que tem uma preocupação em fazer essa unificação. O que a gente não pode perder de vista é: nós fomos obrigados a fazer essa experiência, gente. A experiência nessa dimensão, ela é uma experiência de inconsciência. Ela não está relacionada a pecado, ela não está relacionada a nada, ela está relacionada à obrigatoriedade. A lei kármica te obriga a fazer essa experiência de inconsciência. E agora nós estamos recebendo as informações que podemos mudar isso aí. Só que para mudar isso, nós precisamos de uma energia que é a energia mais difícil do ser humano atingir, que é a energia da humildade. Porque o ser humano, ele tem por natureza querer arrogar. Então, ele é arrogante por natureza, porque ele quer arrogar para ele todas as decisões. E a humildade é uma expressão divina de você aprender a receber. Né? O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo uma informação. Tem gente que vai receber, tem gente que não vai receber.
mas o meu corpo está todo arrepiado aqui, porque a frequência ela está aqui. Então, meu trabalho ele está sendo feito. Se vão receber, se não vão receber, se daqui a um ano olharem essa live e falar, nossa, agora eu entendi. Porque tem gente que vem, faz um procedimento, não consegue fazer as lições. Porque qual que é a maior lição, a lição mais difícil que nós temos para fazer? É se eu estou indisposta com a minha mãe ou com meu pai, eu tenho que ir lá e falar, pai, desculpa a minha arrogância. Eu não tinha capacidade de avaliar o quanto que eu fui arrogante com a tua sabedoria, mesmo dentro da inconsciência. Os nossos pais, eles são responsáveis pelas informações que a gente recebeu, mas até onde eles conseguiam. Os pais não sabiam que a vida era uma experiência e que dá para sair dela hoje. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei que quando eu olho para uma pessoa que entra aqui no meu espaço, eu sei que ela não sabe disso, então eu tenho que lembrar que ela é um mestre. Ela é um mestre e ela está me trazendo informações. Porque cada pessoa que trabalhou comigo, que entrou no meu espaço nesses 16 anos, me trouxe um pedaço da minha consciência crística que eu nem sabia que tinha no meu campo. Ela me ensinou a ter o olhar de Deus para tudo. E é esse olhar que nós estamos resgatando agora. Então não adianta eu querer arrogar toda a sabedoria para mim, se eu não tive humildade de receber a nova informação. Porque falar sobre o que você lê num livro, sobre um curso que você fez, sobre o que você estudou 15 anos, é fácil. E quando você vai falar de coisa que você não sabia nem que existia, mas você tem que confiar que é aquilo que você está recebendo. Porque foi assim que eu recebi esse livro. Eu não sabia do que eu estava falando, mas o livro saiu. Eu já tinha mais de 700 textos escritos e, de repente, eu senti a força da minha alma falar assim, você vai publicar. Eu falei, o quê? Você vai publicar um livro? Eu falei, como assim? Só que quando você está dentro da supraconsciência, as coisas elas te envolvem e elas acontecem de uma forma incrível. Em menos de 30 dias, eu consegui achar uma pessoa querida que fez toda a revisão ortográfica para mim dos textos. Até hoje ela faz as revisões, que ela é doutora em língua portuguesa. E ainda tinha dificuldade porque as informações que chegam da nova energia tem muita coisa que na velha energia você não tem palavras, a gramática não bate. E daí eu tinha que trazer para ela, ó, o sentido é esse aqui e tal. Em 30 dias a gente pôs o livro, editou o livro e mandou fazer. Então já está indo para a terceira edição. É um livro que ele traz, é um terapeuta de cabeceira. Porque tudo que você sentir e perguntar para o livro, ele vai falar para você. A frequência e a energia que as coisas estão sendo construídas nessa nova energia planetária, elas são todas vindas do plano maior. Então, o ser humano hoje ele está bagunçado, porque ele está perdendo o poder de decisão. Então, quando eu falo para você, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei mesmo. Fiquei 3 meses em Portugal, voltei tem 3 semanas. Eu estou morando em Gonçalves, um lugar que eu nem sabia que existia. Quando eu vi, eu já estava aqui. Porque no plano fala assim: agora você vai trabalhar aqui. E quantas pessoas estão com esses potenciais divinos prontos para eclodir, mas não sabe que pode. Quantas pessoas estão aí, ó, com um plano de alma já traçado, mas ainda não conseguiu olhar com verdade para isso? E é isso que o planeta está pedindo hoje. Precisamos dessas consciências despertas. Então, o despertar da consciência, tudo que vocês conseguirem observar sobre expansão consciencial, sobre a mudança planetária de vibração, tudo isso é útil. Por quê? Porque já está acontecendo. O nosso planeta já está vibrando numa outra dimensão. Se a gente olha com verdade para as nossas emoções, a gente sai da frequência de dor e a gente sai desse lugar de estar inserido na grande massa inconsciente. Aí a gente não sofre as consequências da mudança. Mas se a gente tiver inserido ainda, né, principalmente no julgamento e no controle, a gente vai ser inserido nisso. E não é para ser assim mais. Porque a informação é luz, luz que liberta. E o amor é ação.
ação. Você pensa que o amor é uma coisa que você sente por alguém. Mas não é. Isso é relacionamento. Isso é apego. O amor é o ápice da consciência universal. É uma energia que cocria uma realidade diferente a partir do momento que você observa o externo. Você já está cocriando uma realidade diferente ali com o teu olhar de grandeza para tudo que há. Quando você consegue olhar a tua grandeza, tudo que você olhar é a grandeza de Deus também. Então, quando a gente fala em fonte primordial, é de onde a gente está sendo abastecido para conseguir sair da Matrix. Porque quando a gente está inserido no Matrix, a gente não consegue olhar nada, a gente só consegue sentir essa necessidade de controlar tudo para não perder o fio da meada. Mas não tem fio da meada porque você está dentro de uma ilusão. Você está dentro de um filme, de um teatro. E cada um pode fazer o que faz, né? Como Moisés perguntou, será que eu tenho alguma coisa para fazer? E eu sempre digo assim, se nós, totalmente inconsciente do nosso poder divino, totalmente inconsciente, a gente consegue realizar grandes obras? Imagine num padrão de alma, aonde você é inspirado a todo momento a ser o olhar de Deus na Terra? Aonde o teu olhar chega, a transformação chega junto. Então, a proposta desse trabalho, para quem quiser sentir essa frequência, eu estou aqui toda em vibração. Então, para quem quiser sentir, né, esse trabalho de perto, depois eu vou deixar com o Moisés, ele coloca ali meu telefone particular, eu mando direitinho como que funciona. Aqui é minha casa, a minha casa está disponível aqui em Gonçalves para fazer esse trabalho, ficar uma semana hospedado no sítio, comendo coisa orgânica, bebendo leite de vaca, comendo queijo e fazendo esse processo na maior leveza possível. Porque o que difere uma frequência da outra é a maneira que a gente olha. Só isso. A maneira que eu percebo o externo dita as regras do que acontece comigo internamente. Porque eu sou um grande projetor. E se eu não me lembrar que eu sou um grande projetor, eu nunca vou entender que o filme que eu estou assistindo sou eu que estou realizando. Diretor, artista e roteirista. Sempre sou eu. Então, quando eu mudo o olhar, eu mudo a minha história e a história de quem compartilha o mundo comigo. Então, quando Jesus falou, a verdade vos libertará, é essa verdade que ele queria que nós soubéssemos, que nós não somos a nossa experiência. Nós somos muito mais que isso, mas muito mais mesmo. Somos a grandiosidade de Deus, agora tendo a oportunidade de ser a expansão dele. Isso é muito lindo quando eu olho aqui, né, que eu estou vendo o Moisés, estou vendo a Marlene, eu olhar e saber que ali tem dois mestres que a hora que eclodir vão poder sentir o que a gente sente. E é o amor em expansão a todos os momentos. É ter a oportunidade de fazer. Lembra que Jesus falou? Vocês farão mais e melhor do que eu fiz. É esse o momento. Eu digo a vocês. É esse o momento. Porque Jesus não tinha os recursos que nós temos hoje. Mas hoje, com o recurso que nós temos, nós podemos fazer mais e melhor do que ele fez. Ele tinha razão. E isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. Tem uma colega querendo fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Além do destaque. É a colega Jacira. Deixa eu ver se eu consigo. Jacira, seu microfone está desbloqueado, você pode falar. Ok. Boa tarde. Boa Eu tarde. gostaria de saber assim, esse mapeamento das emoções seria o diagnóstico, né? E aí eu gostaria de saber como que seria a terapêutica, se é nesse caráter imersivo de uma semana, ou há possibilidade de fazer online, algum trabalho, né? Ou se esse Sim, tipo de informação você nós... dá só em contato, quando ligar, né? Não, a gente faz o mapeamento das emoções online, tá?
tem 4 pessoas que estão habilitadas a fazer esse mapeamento, às vezes elas atendem as 4 juntas. Também pode ser em imersão, se as pessoas moram mais perto, aqui também, né? Pode também marcar presencial, conforme a condição da pessoa. Online, presencial, ficar em imersão, tirar umas férias, vir para cá. É assim, como que dá para você? É assim que a gente faz. A gente não coloca nenhuma condição. Quantas vezes eu preciso? Não sei. Você vai fazer uma, porque nós vamos abrir o teu campo vibracional, nós vamos ver aonde que teu campo está vibrando. Aí nós vamos mexer nesse campo, você vai observar como que você está olhando para isso. Como que você está olhando para o campo, né? E a gente também tem um encontro toda segunda-feira, que chama o Estudo do Livro, onde a gente traz também bastante questões. É um grupo, né, que faz esse estudo junto, e cada um traz as suas questões, então vai acabando todo mundo batendo um grande papo, uma grande conversa, com toda a liberdade de expansão possível. Esse Sem estudo nenhuma presencial. regra, sem nenhum critério, partindo apenas da vontade, tá bom? A leitura desse livro é presencial. Não, é online também. A gente Online? manda o link. A pessoa manda o telefone dela no meu telefone, e eu mando para a Renata, que é responsável lá pelo grupo, e ela inclui você. E aí, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente abre a sala, e tem gente do Brasil inteiro, tem gente até de fora do país. Porque é como se você pudesse ter um momento onde você pode falar tudo sobre você, aonde dói, que cada um traz ali, nossa, eu também estou passando por isso. E aí a gente vai norteando esse mapeamento, é como se ensinasse a caminhar num lugar difícil, porque onde tem dor é difícil olhar. E a gente traz com muita leveza a experiência, né? Sem julgamento, sem culpa, sem responsabilizar ninguém. Então, é só mandar no meu telefone, a gente inclui você no grupo do estudo do livro também. Tem uma colaboração consciente, né? Para essas 3 horas que a gente fica junto. E é isso. Tá. Muito obrigada. Tá bom? Nada. Obrigado, Jacira. Deixa eu só. Olha, Márcia, peraí, não vai dizer que acabou, não, que tem uma pergunta ainda aqui, depois tem uma observação minha. Deixa eu ver se Tá. ninguém levantou a mão. Deixa eu ler outra pergunta que chegou aqui para mim, tá? Você já meio que respondeu, mas deixa eu fazer, senão vão brigar comigo depois. Tá bom? Vou ler Tá. aqui. Márcia, você certamente encontrou muitas pessoas que sentem que o tempo passou rápido demais e que talvez não tenham realizado tudo o que sonharam. Como seu trabalho ajuda a transformar a nostalgia ou o arrependimento em uma força motriz para descobrir e abraçar novos propósitos e paixões na maturidade, provando que a vida pode ser tão ou mais rica após a aposentadoria? Ai, que lindo, né? Uma pergunta muito boa. É uma pergunta sensacional, por quê? Porque para quem ainda não conseguiu entender que ele não é esse aposentado, que ele é um plano de alma muito mais elevado, que ele é um corpo multidimensional, com milhões de propostas incríveis da própria alma, fica preso nesse lugar de frustração até, né? Só que quando muda essa frequência, ele vai perceber que o que ele fez é irrelevante diante do que ele é. Porque o que nós somos é grandioso demais diante do que a gente fez, porque a gente só experimentou. Mas quem nós somos, em verdade, que nos revela nesse potencial divino, vai fazer com que a gente olhe para trás e fale assim: nossa, gratidão que eu já cumpri esse contrato, agora eu quero é daqui para melhor. Porque é dentro de nós que as coisas acontecem, não é fora. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que chegaram, né, aqui na Morada, com 80 anos, com 85, com 60, que transformaram aquele olhar nostálgico, né, em vicissitude, poder olhar e saber que eu estar aqui contemplando a montanha que eu estou contemplando agora, já me preenche. Por quê? Porque a programação mental, ela cobra que você faça. Ela cobra isso.
Mas a tua alma, ela fala, fica comigo que tá bom aqui. E é onde você vai se revelando todo dia num movimento ascendente, não mais na roda de Sansara, mas é um movimento ascendente, aonde você se preenche desse valor que você nem sabia que era. Não é que tinha, é que era. Então, as coisas acontecem através do momento, a partir do momento que você se lembra que você não é o que você experimentou, que não existe essa nostalgia, que não existe essa frustração, que não existe, puxa, eu não estou fazendo nada. Não, você é o todo. Só que isso preenche dentro. A mente não consegue acessar essas informações. A mente, ela é obtusa. E a alma, ela é expansiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, em energia quântica, em relatividade, eu não posso aprender a ser quântico, porque eu já sou quântico. E nada na minha vida é relativo, tudo é absoluto na minha vida. Porque a minha conexão com o universo, ela é a grandeza que eu sou, experimentando aqui nessa forma Márcia, né? Na pequena Márcia, na querida Márcia, esse universo. Eu estou experimentando isso aqui. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu sei da minha grandeza. E é esse lugar que a gente precisa encontrar dentro de nós. Quando você sabe da sua grandeza, quando você sabe do mestre que você é, acabou. Você faz as coisas com leveza, a vida se torna uma dança. Você está sempre na melodia da sua alma. Nada te falta, porque você está preenchido. Alguém já ouviu falar no eu sou? Eu sou o que eu sou? Então é isso. Quem é você? Eu sou o que eu sou. Pronto. E isso basta. Para quem assistiu aquele filme Moisés, né? Que ele pergunta, né? Quem é você? Eu E aí sou. Deus responde: eu sou. Eu sou. É isso. É tão simples que a mente, obtusa como ela quer explicação, mas não tem explicação para a verdade. Você pode explicar para a mente do jeito que for, ela não vai entender. Como ela não tem humildade de aceitar, ela vai se debater. Simplesmente é extraviado. Nunca aconteceu. Eu Só tinha o microfone aberto. Pode continuar. Tá? Então, quando eu passo a ser essa presença, o universo conspira a meu favor, porque eu decidi sair da experiência. E como que eu saio da experiência? Simples, quando eu olho para as minhas emoções e para as minhas ilusões que eu até agora acreditei serem a verdade. Então, quando eu tenho um relacionamento, por exemplo, o que aquele relacionamento representa para mim? Representa o meu espelho. A minha mulher representa o espelho do meu feminino que eu tenho que curar aqui dentro de mim. Tudo que eu falo da minha mulher e que eu percebo na minha mulher é meu. Tudo que eu percebo no meu marido é meu. Porque o meu masculino e o meu feminino tem que estar integrado dentro de mim. E isso está conectado ao nosso pai e nossa mãe, que não tem pai e mãe, tem a representação da energia, que precisa se fundir para voltar para a essência. Eu só posso me integrar se eu conseguir compreender que a energia masculina e feminina que eu represento, ela está integrada com as verdades divinas. É simples, só que é tão simples que a mente fala, duvido. Mas faz parte. Agora é legal depois de uma semana. Eu acho que eu vou falar para o Moisés vir aqui, né? Fazer o processo, depois ele conta, gente. Mas vai que é bom. Deixa eu te Melhor falar. eu ir. Eu tô com 57, né? Eu nem sei quando eu vou me aposentar, mas eu tô torcendo para me aposentar, que quando eu me aposentar eu vou virar artista. Eu quero pintar. Então, é isso que eu digo, eu já tenho todo um plano aqui na minha cabeça. Eu vejo muita gente falar assim, meu Deus, eu não quero me aposentar, né? Claro, cada um tem suas dificuldades, eu não vou entrar no mérito da coisa. Mas não, eu sou doido para me aposentar, se eu chegar lá, né? Não sei. E se eu vou por outra vibração. Aqui eu estou vibrando de um jeito, se é que é assim, né?
Eu Aham. quero me aposentar, que eu vou para outra situação e eu tenho certeza que eu não vou me sentir vazio, não. Eu não vou ter Isso tempo. mesmo. Artista de que área? Eu imagino eu pintando quadros. Eu sou metido a desenhar, né? Então, Olha eu que imagino. legal. Tanto que eu As ainda falo assim, eu sempre falo energias. assim para os colegas, eu digo, ó, vocês ainda serão convidados para uma exposição minha no Teatro Amazonas, que eu sou de Manaus. No Teatro Oh, Amazonas. E Eles olha ficam que rindo, né? Mas interessante. tudo bem. As energias da nova era, as energias da nova frequência de luz que o planeta está entrando, as profissões dessa nova era de luz é essa aí. É artista, é música, é dança. Então, assim, olha lá. aceita. Então, por quê? Porque esse trabalho escravo que acontece há 26 mil anos, a humanidade é escrava nesse sistema, né? A gente é escravo aqui. Então, a gente só encontra liberdade se a gente encontrar aqui dentro primeiro. Porque automaticamente você vai mudando de polaridade e você vai passando por uma outra linha do tempo. Esse é um assunto mais específico, né? Então, conforme você muda a sua vibração, você pode pintar já, não precisa se aposentar, tá? Quem sabe ajuda já a sair na linha do tempo, assim, né? Não dá tempo, Márcia, ainda. Calma, eu só desenho. Então, assim, você vai mudando a linha do tempo e você já vai percebendo que coisas que aconteciam na tua vida até o mês passado, agora não acontece mais. Eu já não encontro mais, inclusive a separação de grupo de pessoas, né? Então, nós estamos passando por uma limpeza planetária, nós estamos no olho do furacão nessa limpeza planetária. E a separação é por frequência. Então, se você está vibrando na frequência do julgamento, você vai lá ter seu grupinho para você julgar todo mundo, tal, até você perceber que não vai te levar a lugar nenhum. Você está lá, né, na frequência do acolhimento, de ser um canal, né, para alguém poder dar uns passos mais. Você vai lá para o teu grupinho de pessoas que estão colaborando com a É ascensão os planetária. cachaceiros, Márcia, esses cachaceiros. Ah, você vai ver. Vai ser um trombando no outro. Vai ser um trombando no outro. E olha, eu vou te falar mais, tá? Às vezes a gente olha esse tipo de egrégora, né? Vamos falar da egrégora dos cachaceiros, né? Mas os cachaceiros, eles têm uma dor muito profunda. Se eles olharem para a dor, eles saem da cachaça, né? Porque o vício, o que que é? O vício é você querer neutralizar a dor. Então, Ih, gente, mãe. tudo que nós passamos nesse planeta está relacionado com a nossa emoção. A gente vai rodar, a gente vai ficar doente, a gente vai passar por... Mas ainda é a emoção. Não tem. E agora nós vamos passar por grandes transformações, tanto no sistema financeiro, como no sistema educacional, quanto no sistema religioso. Está implodindo tudo, né? Não vai sobrar nada. Então é melhor que a gente tenha informação. Pelo menos esse grupo que está aqui, quando começar a despencar aí a Torre de Babel, já vai saber o que é, né? Foi aquela colega doida que falou esse negócio aí, ó, já está acontecendo. Meu Deus. Olha, já estamos quase 1 hora de live. Uhum. Tá? Olha, Marilúcia, o colega quer fazer aqui uma pergunta. Só um Vai lá, instantinho, Mariluz. deixa eu colocar a colega em destaque aqui. Vou abrir o microfone dela. Mari, pode abrir aí o microfone e pode falar. Tá fechado o microfone aqui pra gente, tá? A gente não tá te escutando. Só para você saber. Tu tá onde? Vem para cá, para minha sala. Agora. Consegui Estão agora, tudo consegui pertinho. abrir Estão aqui. tudo de complôzinho aí, né? Eu estou aqui no prédio ao lado aqui. Ah, que Tudo bem, bonitinho. Márcia, querida? Tudo. Gostei muito, viu, da sua live. Eu queria saber qual que é a sua linha. A minha linha? Isso. É eubiose, o que é? A minha linha, querida, é a verdade. Sim, A mas você cura teve uma através escola da aí que verdade. você... Não tem Não? linha nenhuma, porque todo esse trabalho eu recebi. Sim, Eu interessante. não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhuma filosofia. Aliás, hoje, na minha opinião, todas as filosofias elas foram feitas por pessoas que ainda estavam na inconsciência, né? Sim.
Sou formada em psicologia há 40 anos, mas nunca usei nenhuma teoria da psicologia. Mas eu recebi todo esse trabalho em 16 anos, apenas sentindo e fazendo, sentindo e fazendo. Até compilar tudo e ver que saiu o mapeamento das emoções. Assim, Você minha pode linguagem. pegar. Interessante, espera só um pouquinho. Pode continuar, desculpa. Você pode Ah, anotar aí, se você pode hum, pegar as minhas lives, tem no sim, canal com certeza. Desperte-se, canal Desperte-se, no YouTube. Desperte-se É. no YouTube. Márcia Vasques, ou Morada dos Mestres, você vai achar tudo lá. Tem o blog também, que é blog de Márcia Vasques. Uhum, Todas as canalizações que eu recebo, elas não são canalizações, como que fala? Antigamente falava assim, como que fala? Psicografia, não é psicografia, tá? Canalização é quando vem de um canal da sim, fonte uhum, instruindo. sim. Então, no blog tem todas as canalizações e todo o trabalho ele está catalogado, já está, né, como eu falei no começo, ele já está em inglês, já Uhum. está em italiano. E esse trabalho ele está transformando em uma semana uma pessoa. Interessante. Parabéns, viu, Márcia? Porque você soube canalizar tudo isso e colocar no papel e transformar as pessoas. Isso é muito interessante. Porque tem É, gente que tem esse dom ou recebe, né? E não consegue fazer o que você fez. então, Marilúcia, né? Eu Isso. acredito que nós estamos sendo preparados para ser canais. É nisso que eu Sim, acredito. também E todo o acredito. trabalho que eu fiz nesses 16 anos foi incentivando as pessoas a serem canais também, entendeu? Uhum. Criando essa oportunidade. E isso tem dado um resultado bacana, porque as pessoas que passaram por essa escola, que chama Morada dos Mestres, né? O que nós somos? Mestres. Então, a pessoa mora um pouco aqui e quando sai, ela está pronta para ser um ouvido de Deus, para ser um olhar de Deus. Ela está pronta para olhar para o ser humano e saber que ali tem um mestre também. Porque quem sai daqui sai do julgamento, e sai da culpa, e sai do controle, e sai de tudo. Passa a ser um serviço à luz. Apenas sendo, né? Não, só sair do julgamento já é É, interessantíssimo. Só é. isso já E para sair do julgamento, você precisa é, encontrar dentro de você a compaixão. exatamente. Você olhar e saber que ali vai um ser humano que experimenta a fisicalidade na inconsciência da grandeza que ele é. Uhum. Isso é compaixão. Perfeito. Parabéns, Márcia, parabéns. Amei demais a sua fala, viu? Muito mesmo. Se quiser pedir o livro, tem o livro, a gente manda pelo correio. O livro que você falou Olha aí aqui para de mim. leitura, qual que é o livro de leitura seu que você no Mostra para a mês? gente, Márcia. Você está Vou longe. mostrar. Esse é o livro que eu escrevi. ABC? Ah, tá. O ABC de um mestre, né? Uhum. Ô, Cláudia, pega para mim esse que está aberto na sala. Ele não é um livro como um livro de história, ele é um livro por página. Então, você vai abrir, né, o estudo que a gente faz toda segunda-feira, a gente faz uma concentração antes, a gente chama a presença antes e abre o livro, né? Então, por exemplo, fecha seus olhos, respira, fala uma página. 30. Bem pertinho aqui de mim. Você caiu bem na apresentação do meu livro. Bem na apresentação. Primeiramente, esse livro surgiu como manual, olha só, como manual do ser, trazendo sempre textos, lições que tratam. Olha, eu lendo, que horror que é. Cláudia, lê aqui. Eu falei no começo, não rola. A leitura, para mim, eu tive um AVC e travou a leitura, mas não travou a escrita. Lê aí, escondida.
Primeiramente, este livro surgiu como manual do ser, trazendo sempre textos, lições que tratam de saber como usar de boas maneiras para consigo mesmo. Mas eis que no percurso dessa jornada, que era então apenas um botão, desabrochou-se, dando lugar ao que agora se apresenta, o ABC de um mestre. Sem saber exatamente por quê, guardei então o que seria o Manual do Ser por praticamente 17 anos. Mal sabia eu que ele estava sendo gestado para esse agora. Uma longa gestação com certeza, mas extremamente necessária. Nesses 17 anos, fiz o que nesse agora chamamos de autoconhecimento. Vocês podem estar se perguntando, 17 anos para se conhecer? Pois é um bom tempo, não é mesmo? Porém, esse foi um trabalho muito mais profundo em relação não a mim, mas à minha programação mental. Exatamente o que todos deveriam fazer para sair definitivamente da ilusão. Conhecer-se é saber como você funciona. Isso deveria ser ensinado nas escolas. A programação mental é um jogo em que você, na ignorância do seu funcionamento, só perde. E isso se repete até a morte, por várias encarnações, até você decidir olhar para dentro de você e descobrir qual é a sua programação e como sair dela. Nesses 17 anos, quem pegou na minha mão e caminhou comigo nos labirintos e sombras da minha programação, até que eu percebesse a dimensão da ilusão em que eu vivia, foi a Sagrada Medicina Ayahuasca, amorosa professora e sábia mestra. Com ela, aprendi um novo olhar sobre o que realmente é a Matrix. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você sentirá cada palavra movimentando o seu coração, pois essa é a verdadeira intenção colocada nele, que você se lembre da verdade. Ela o libertará. É isso. Perfeito. Então ele tem, por página, né? Você perguntou, apareceu. E foi muito Exatamente. legal, porque hoje eu estou apresentando o livro e você abriu na apresentação do livro. Muito Esse interessante. livro, a pessoa manda o endereço, a gente manda o livro, o custo dele é R$ 150, e a gente manda o livro para onde for. Ok. É isso, Moisés, eu acho que eu já passei Obrigada. da tua hora, né? E para Já. quem não conhece Gonçalves, né, esse lugar maravilhoso aqui no sul de Minas, e quiser comer um queijinho mineiro, é aqui mesmo que vem. Olha, eu sei que você falou, mas queijinho tem que ter uma cachaçinha, só de pouquinho. Também Aqui, se Tem que ter você uma andar um cachaçinha. pouco mais, tem alambique perto aí você vai lá tomar. Minha diretora de aposentados e pensionistas, Marlene Cabral, quer falar alguma coisa antes da gente se despedir? Aliás, já nos despedindo da máscara e depois a gente passa a palavra para ela se despedir. Então, assim, eu fiquei muito interessada no assunto, porque quando eu comecei a ouvir, não entendia nada. Falei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Realmente, a gente... Falei, que é isso? De que a gente está falando? Nem que dimensão que eu tô, né, e tal. É normal, tá? Então, assim, o desconhecimento é uma coisa, né? Mas eu gostei muito, foi com o passar do tempo, foi me esclarecendo, e eu tenho certeza que para muitos colegas também, que assistirão também. Então, foi muito legal, aprendi alguma coisa, e até durante aqui, eu entrei até aqui no Google para ver algumas coisas e tal, falei, nossa... Ela nem esperou terminar, já foi lá no Google. Eu já falei, meu Deus, como é que é isso, né? Então, assim, é muito interessante, assim, a gente tem que aprender a abrir para o novo, né? Porque para mim é totalmente novo essa visão, né? Então, Esse foi meu olhar. Que tem muitos colegas que assistiu agora e que vai assistir depois, que vai estar como eu, assim, que eu fiquei, meu Deus, e o que agora? E agora? Né? E tal. Então, assim, é muito interessante, eu anotei aqui os nomes, vou entrar aí nas suas lives, vou querer assistir e tal. E eu acho que é de uma profundidade grande, eu acho que é você se autoconhecer mesmo, né?
de onde vim, para onde vou, como estou, o que fiz, o que eu deveria ter feito, e aí tenho tempo, começo agora. Acho que são perguntas que ficam para nós, né? E eu quero dizer para você que eu estou muito grata, tá, pela sua apresentação, e quero levar às pessoas essa necessidade desse, a partir da agora, desse autoconhecimento, né? Porque a gente realmente não se conhece, né? Não, Não, a a gente não se gente conhece. não sabe a grandeza que a gente é. Não sabe, é como Né? você diz, a gente não sabe, né? Tem gente até que se acha, mas nem é. Então é Mas não, isso. Mas, se acham, não é. então, assim, eu quero te agradecer pelo tempo, né, que você se colocou à nossa disposição. Quero agradecer os colegas, né, que participou conosco, Moisés, que assim tem trabalhado incansavelmente para a realização dessa terceira semana, sendo que essa semana é uma semana de 2 semanas, né? Obrigada, Moisés. Obrigada, diretoria de comunicação, né? Porque Ô, é todo Marlene, mundo junto, eu né? gostaria Mas de muito fazer obrigada. um adendo numa fala que você falou, que eu acho que é importante para todo mundo. Você falou É, assim: eu não sei se já passou o tempo, se está tempo, se não sei o que do tempo. Se vocês chegaram agora, é o tempo certo. Porque exatamente. não Olha, tem nada fora do plano de alma de vocês. aham, Se vocês chegaram agora, é porque vocês estão prontos para receber essa informação. exatamente. Que bom. Então é Tá bom? isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Eu Moisa. também tô muito feliz aqui, ó. E a gente se vê na próxima live. Lembrando que amanhã, né, Moisés, você vai transmitir o trabalho da nossa outra colega Davina? E vai ter a possibilidade. Senão a gente vai gravar Vai. e disponibilizar na semana que vem. Uhum. E também vai ser muito interessante. Então, assim, a gente está cheio de coisas novas, né, para nós. Isso. Obrigada, obrigada, Brasil. Obrigada, gente. É isso. Vamos à Gratidão, luta. Marlene, pela Gratidão. disponibilidade, sempre muito querida nos atendimentos. Sou muito Oh, grata. muito obrigada. E não tenho outro, né? Toda vez que você faz alguma coisa por mim, você está fazendo por você e vice-versa. Isso. Somos todos fractais da fonte, criando possibilidades de crescer juntos. Pronto, que lindo isso. Muito obrigada, gente. É isso, Moisés, devolvo a você. Márcia, então eu vou deixar você se despedir dos colegas, e aí eu finalizo aqui com uma fala, dar algumas informações, tá bom? Gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, porque não é só pela informação que eu estou levando, mas sim pela oportunidade que vocês estão me dando de fazer o que eu tenho que fazer e cada vez aperfeiçoando mais essa recepção, né? Porque eu não tenho nada preparado, eu recebo na hora tudo que eu vou falar de acordo com o grupo que foi formado. Então, que cada um que está aqui, cada um desse grupo, né, de velhas almas, né, que está aí compartilhando conosco esse momento, possam também sentir verdadeiramente no coração que é hora de receber as mensagens da própria alma, não do externo, mas de si mesmo. Um beijo grande para vocês, Moisés, querido, também super atencioso sempre. Gratidão por essa linda oportunidade. Não estou te ouvindo. Desculpa. Ah, pronto. Tá, foi mal. Eu queria só dizer que eu encontrei a Márcia, a gente nos encontrando pelo WhatsApp, né? Ela falou uma coisa, eu olhei e falei, não, vamos botar na semana do aposentado, claro, se ela quiser. E ela topou, acho que não posso nem dizer na hora, foi ao mesmo tempo. Eu pensei, eu acho que ela já estava dizendo sim, né? Quando nós convidamos para fazer essa palestra. E, assim, agradecer, né? E dizer para os colegas que estão... Não precisa estar aposentado, não. Para os colegas, para as pessoas, né? Para os amigos, para os conhecidos, que às vezes a gente não tem só que... Óbvio, a gente tem que cuidar da parte material, não tem jeito, né? Se preocupar com o salário, se preocupar em ter uma casa bacana, sei lá. São os bens materiais, a gente tem que se preocupar com isso. Mas aí a gente não pode também esquecer da saúde da nossa alma. Porque eu vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes eu acordo, né? Eu já acordo reclamando às vezes. Aí minha esposa olha assim, aí parece que eu já passei uma vibração, porra, aquela vibração meio ruim, né? Mas vamos falar o inverso também. Às vezes acorda de bom humor, aí você dá bom dia, meu amor, pronto, aí parece que já deu
outra conotação para o dia já ficou mais bonito, né? Parece que você passa a vibração. Eu não falo só em relação à esposa, à parente, até quando você vai numa loja, quando você vai num restaurante, quando você está conversando com os colegas, né? Quando você transmite vou chamar de alegria, essa boa vibração, né? Aí parece que você passa, às vezes, para outra pessoa também. Então, vamos cuidar também da alma. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Isso é muito importante, tá? Então, agradeço a todos. Obrigado, Márcia. Obrigado, minha diretora de aposentados e pensionistas, Marlene Cambraia. Tá? Obrigado a todos que participaram. Vou disponibilizar essa live semana que vem, lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Quem assistiu, fala para o colega, olha só, ela começou a falar de quinta dimensão, já fiquei meio assustado, eu digo, eu acho que eu estou no lugar errado. Tem que vibrar igual, tem isso, tem aquilo, mas de repente começou, né? Tem calma, começou a ficar interessante. A encaixar. É que eu não falei das naves. Então, abram a mente. Abram e Vamos expandam, abrir. gente. Vamos expandir, tá? Isso. Existe muito mais coisas aí para a gente olhar, tá bom? É isso então, mesmo. agradeço a todos. Continue acompanhando lá nossa Semana dos Aposentados. Semanais. Tem essa semana finalizando e tem semana que vem, tá bom? Gratidão. Tchau. Obrigado, Márcia. Beijo. Gratidão Beijo. a todos. Tchau. Eu mando para você. Tchau, tchau. Eu mando o link do vídeo depois. Tchau, gente.